Esta é uma pergunta que nos leva a algumas reflexões. Quem é o primeiro em sua vida? Quem é? E é uma pergunta que talvez não encontre uma resposta satisfatória do ponto de vista da nossa fé, do nosso comprometimento com Deus. Talvez algumas marolas, algumas ondas da vida tenham feito com que alguém esteja duvidando, cambaleando, andando à mercê da vida. E nesta noite eu queria que você retornasse, voltasse, se porventura a sua mente, seu coração esteja deixando de dar a prioridade ao Senhor. E para isso, esta pergunta que nós encontramos em Mateus, no capítulo de número 6, o verso 24. Abra sua Bíblia. Esta afirmação, esta questão que o Senhor nos traz a respeito dos dois senhores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esta é uma afirmação muito contundente do Senhor Jesus, que ela é uma espécie de afirmação assim bombástica. Ela dá o tom agressivo que nos leva a uma decisão. As falas de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, sempre nos levam a uma reflexão. Essa é a verdade. Nós sempre encontraremos Jesus conversando, falando, levando as pessoas ao entendimento, exigindo assim uma resposta, uma mudança, em contrapartida, uma transformação, uma reflexão. E isso é bom. Isto é importante, porque nós precisamos ser confrontados. Porque às vezes pensamos que está tudo bem, a nossa fé está 100%, estamos indo a todo vapor na nossa caminhada cristã, em nossa trajetória, e nós precisamos parar e refletir e responder esta pergunta: eu estou dando a Cristo o primeiro lugar em minha vida? Esta é a reflexão. E neste texto que nós aqui encontramos, ele utiliza de uma linguagem escravista, e esta linguagem é muito forte. Talvez para alguns até criaria uma dificuldade de entender o teor na originalidade da fala de Cristo, porque ele está comparando a pessoa a um escravo. A afirmativa dele é uma fala, vamos dizer assim, escravista. Tem como conteúdo e tem como, vamos dizer assim, personagem principal o doulos, o escravo, aquele que deveria servir ao Senhor. E talvez não houvesse uma palavra melhor para que Jesus pudesse aprofundar a reflexão aos seus ouvintes, levando-o a pensar talvez naquilo que mais seria, vamos dizer assim, abominável. Como assim? Alguém ser escravo de um senhor. Não é uma linguagem simpática. Uma linguagem que talvez para os nossos dias não fosse entendida e compreendida, vamos dizer assim, com simpatia, com agradabilidade. Imagine, você chega para uma pessoa e diz assim: olha, você precisa servir como escravo. No contexto de hoje, num contexto de privilégios, direitos, recompensas, de ganho, seria muito difícil uma pessoa compreender isso. Imagine, você prega o Evangelho, pega lá um folheto, e andando com alguém, conversando com alguém, ou ao lado de alguém, ou seu vizinho, qualquer pessoa, você diz assim: olha, você não pode servir a dois senhores, você tem que ser escravo de Cristo. Possivelmente a pessoa diria: olha, eu não sou escravo de ninguém, ninguém manda em mim.
Eu não sou escravo, e esta linguagem é uma linguagem contundente, mas talvez Jesus tenha utilizado esta fala, esta palavra, doulos, que é escravo, de alguém que deveria de fato servir e compreender que o seu comprometimento com Deus deveria ser tanto que ele não poderia servir a mais ninguém e deveria então decidir nesta condição. Esta é a linguagem que Jesus trata, que o Novo Testamento trata aqui, nesta linguagem, como eu disse, talvez para que houvesse um entendimento do que Jesus queria de fato dizer nesse texto, que ninguém pode servir neste contexto como escravo a dois senhores. E é bem verdade que nós podemos servir a dois patrões. Nós podemos ter 2 empregos, 3 empregos, alguém talvez até 4 empregos. Esse povo que trabalha na área da saúde, muitas vezes trabalham em escala complicada, e sai daqui, sai para ali. Mas na hora que estes 2 senhores exigiam um comprometimento dizendo, olha, você precisa escolher, e cada senhor por um lado, aí o indivíduo deverá fazer a sua escolha. E aí ele deverá agradar a um e desagradar ao outro. Ele não poderá agradar os dois na sua escolha. E é esse o conteúdo que Jesus traz para a nossa fé. Nós não podemos servir a 2 senhores. E uma outra coisa interessante que ele utiliza aqui é esta palavra mamon, que é utilizada em conexão com riqueza. Alguns vão entender em conexão com dinheiro, mas a melhor interpretação, e aí o pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes, ele traz uma luz sobre esse texto, dizendo que, na verdade, mamon não é uma coisa, não é um papel, não é um dinheiro, mas é um ente. É uma personificação de algo que tem o poder de escravizar. E esta palavra mamon, mamona, transliteração da palavra aramaica, que significa riqueza, propriedade, que tem a ver exatamente com aquilo que toma o ser humano, aquilo que pode nos tomar. Interessante, Hernandes Dias Lopes, ele traz aqui em conexão nesse texto, dizendo o seguinte, quando ele fala e traz esta interpretação: mamon não é moeda, mas uma entidade. E quando eu estava lendo e pesquisando sobre mamon, esta entidade que inclusive pode ser encontrada em outras religiosidades daquele tempo, uma figura mitológica, como outras figuras mitológicas existiam naquela época. Alguns entendem que essa figura de mamon era uma figura mitológica que inclusive levava o povo à idolatria. E é impressionante como a teologia faz essas conexões, como a Bíblia faz essas conexões a respeito daquilo que Jesus dizia, que se mamon é um ente, é uma entidade, e não simplesmente um papel, uma moeda, ele como entidade tem o poder de interferir, influenciar e até escravizar. Jesus disse que o dinheiro não é neutro, diz o teólogo Hernandes Dias Lopes. Jesus diz que as riquezas são uma entidade e não uma coisa. Por isso chama as riquezas de mamon e não de moedas. Porque as riquezas têm o poder de subjugar e escravizar o ser humano. E daí essa conexão de que aquilo que nos escraviza, aquilo que nos domina, pode ser levado ao entendimento de algo idólatra. Aquilo que nos toma, que nos escraviza e que nós passamos a servir. E é por isso que essa conexão de mamon, aquilo que escraviza o ser humano, que toma o ser humano, levando-o ao seu comportamento e à sua crença de que ele servirá aquilo que talvez seja o mais importante na sua vida. E nós sabemos que para muitas pessoas o mais importante são as riquezas.
E é por isso que Jesus traz aqui esta reflexão para nós. Estamos diante de uma escolha: servir ou não servir aquilo que nos prende. E se nós pensarmos de maneira mais abrangente, alargando este conceito, então, o que nos prende? O que nos tira do foco do serviço e da entrega da nossa vida ao Senhor? E se o conceito é abrangente, é largo, e pode ser utilizado analogicamente com outras possibilidades esta voltada para a idolatria, o que tira o primeiro lugar de Cristo na sua vida? E aí poderíamos pensar, o próprio dinheiro, a própria riqueza, a própria propriedade, mas também outras coisas mais. Muitas pessoas são escravas do tempo, e são presas ao tempo, não têm amigos, não têm vida de lazer, e isso é muito importante em nossos dias. Nós temos que falar sobre isso, nós temos que, talvez, ensinar novamente as pessoas a terem uma vida emocional mais mansa, mais leve, porque nós sabemos que vivemos uma época em que era fomentado a competitividade, o rigor, a competência, a todo custo, de qualquer maneira, do resultado, e todas estas coisas, e parece que houve uma geração, houve uma parcela da sociedade que acreditou piamente nisto e que pulou de cabeça, não pensando que estas questões poderiam afetar a saúde mental da pessoa. E metas, e metas, e metas, e contratos, e bate na casa de um, e bate na casa de outro, e vai aqui, vai acolá, e anda aqui, sobe e desce, porque era o ritmo. E tantas outras coisas que parece que a sociedade vive essas ondas que aprisionam as pessoas. Porque, na verdade, todo mundo precisa comer e beber, ter uma casa própria ou alugado. Isso também não é uma coisa pacífica, principalmente na economia. Alguns vão achar que é bobagem comprar alguma coisa, aluga e você vai viver da renda, mas isso é uma outra coisa. Isso é para os economistas dessa área. Mas, na verdade, há determinados comportamentos que aprisionam as pessoas, e elas vão vivendo muitas vezes nessas tendências. E gradativamente elas vão se escravizando. Você quer ver um exemplo claro que nós estamos vivendo hoje, que está escravizando as pessoas? A tecnologia. A tecnologia é uma bênção. Você não precisa ficar num banco mais aquele tempo todo, 3 horas, 4 horas. O indivíduo lá no Rio de Janeiro, quando ia ao banco fazer um trabalho, ele ia 10 horas da manhã, saía 4 horas da tarde. Muitas vezes para pagar um carnê do INSS, aquele carnê amarelinho, lembra dele? Hoje não. Você imprime, entra no site do INSS, está lá, emitir certidão, emitir o pagamento lá, eu esqueci a sigla o boleto, o GPS, né? Vai lá, clica, joga o valor, imprime os 12 meses do ano inteiro. E aí você feliz, contente, satisfeito, coloca na mesa, pega o seu celular, pagou o seu INSS. E assim outras demandas. Que coisa boa, né, irmãos? Isso é muito bom, muito bom. Fazer um Pix, uma transferência, aquilo que demorava muito, levava horas para cair na conta do outro, hoje instantaneamente, você paga uma água de coco no Pix, caiu aqui, precisa mostrar o comprovante? Não, já apitou no meu celular. Mas esse tem um problema, que essa tecnologia que produz riqueza e produz vida boa, no sentido de comodidade, ela tem um preço. Ela pode nos custar muito. Porque todas as facilidades juntas podem criar muita dificuldade. O indivíduo se torna preguiçoso, o indivíduo se torna dependente, o indivíduo não quer ir na padaria comprar um pão, porque vai chegar a hora que
Aliás, já chegou. Hoje pede até sorvete. Você pede aquele negócio que é açaí. Gente, que coisa absurda. Que coisa absurda. O indivíduo está lá na praia, no meio do nada, lá em Maldivas, lá em Krabi, onde nós fomos, na Tailândia. O indivíduo está no meio do nada e vem um camarada. E vai. Tira da bolsa um açaí. Eu falei, que coisa absurda é esta? Não tem pena do empregador, não. O camarada anda, pega uma estrada de chão e vai lá para entregar um açaí. Eu falei, não, isso é absurdo, eu não faria isso, de jeito algum. Não faria isso de jeito algum. Certa vez eu estava na casa de uma pessoa muito importante, e ele combinou com o motorista dizendo o seguinte: vem amanhã, me pega às 7 horas da manhã. E como eu estava naquela casa, o camarada chegou lá às 7 horas da manhã e falou assim: olha, o carro já está aí fora, nós viemos buscar o senhor. Eu falei assim: não vou agora não, volto daqui a 2 horas, só vou 9 horas. Fiquei com pena daquele rapaz. Poxa vida, o camarada acordou 6 horas da manhã, veio aqui, bateu na porta para... Isso não se faz. Tem tantas coisas que estão sendo aí minimamente realizadas e as pessoas vão perdendo o valor das coisas, vão perdendo a importância das coisas, e essa facilidade muitas vezes leva à escravidão, porque nós começamos a perder as nossas responsabilidades. Nós vamos começando a servir de acordo com aquilo que é dito para nós. E se você não faz, se você não cumpre, você está fora. Se você não aprende, você é um alienado. E quantas pessoas que sabem muito de tecnologia, mas estão sempre tomando remédio e batendo na porta do médico? Porque a tecnologia tem o seu preço. A tecnologia tem o seu valor e nós precisamos da tecnologia. Mas ela é destrutiva em certos aspectos. Se eu puder ir à padaria a pé, eu vou a pé. Eu não vou de carro. Às vezes eu vou a algum lugar e eu falo assim: quanto tempo eu tenho que andar? A pessoa: você vai andar muito. Eu falei: quanto tempo mais ou menos? Só para ter uma ideia. Olha, você vai andar 15 minutos. Eu falei: 15 minutos é moleza. Quantas pessoas estão tendo a sua mente materializada, cauterizada, porque encontram muita facilidade, e isso escraviza, isso se torna idolatria, porque você fica refém dessas coisas. Tira o celular de alguém por um pouco espaço de tempo, a pessoa morre. E não é uma pessoa de 40 anos, 50 anos que tem muito compromisso, não. É uma pessoa com 5 anos de idade. Uma pessoa com 5 anos de idade deve ter muita responsabilidade, deve ter muita conta para pagar, deve ter viagens para comprar, deve fazer pix para muita gente, deve resolver muitas questões trabalhistas, profissionais. Eu acho que uma pessoa com 5 anos de idade, não, 5 anos não, com 10 anos, não, deve ser uma pessoa altamente preparada e articulada na sociedade. 10 anos de idade, e tem. Mas a que preço? A que preço? É interessante quando a gente estuda esse texto, irmãos, porque, como eu disse no início, ele vai além de uma compreensão de que riqueza é só o dinheiro, é só o papel. Não, é um ente. E muito perigoso, porque pode ser a personificação do mal. Aquilo que é uma bênção pode se tornar uma maldição. Aquilo que é para facilitar a nossa vida pode criar doença. E aquilo que cria doença não facilita em nada. Se aquilo não é bênção para o meu coração e para a minha mente, eu não devo. Quanta gente que tem dinheiro, e muito dinheiro, mas não tem saúde mental, não tem saúde espiritual. Por quê? Porque na verdade o dinheiro não resolve todas as coisas. A riqueza não resolve todas as coisas. Pelo contrário, se ela for tomada, entendida como de fato tomando
o nosso tempo, tomando o lugar dos nossos amigos, tomando o lugar das nossas ações, tomando o lugar do nosso lazer, tomando o lugar da nossa família, tomando o lugar do nosso chá, tomando o lugar de qualquer outra coisa que seja benéfico para a nossa saúde mental e espiritual. Isto inclui pessoas, inclui fatos, inclui acontecimentos, inclui datas importantes, inclui tanta coisa na vida social que nós estamos perdendo. E aí vai adoecer. Porque nos tornamos escravos. E esta palavra de Jesus, se entendendo como idolatria, e ele então se coloca aqui como Senhor para nos trazer esta reflexão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. E qual é aqui, voltando para o verso 19, eu estou concluindo, 6,19 de Mateus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Qual é a nossa escolha? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso comprometimento principal? A Bíblia nos dá uma outra dica. Verso 33 do capítulo 6. O próprio capítulo 6 é um texto riquíssimo. Mateus 6, 33. Leiam todos comigo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está o segredo. E se eu fosse continuar nesta palavra, poderia entrar pela questão da ansiedade, que tira a paz, que adoece, que cria desordem mental pela própria vida, pelo alimento, pelo vestuário, pelo futuro, pelo amanhã. Leia em casa. Leia em casa. Continue na sequência desta palavra, desta mensagem. Eu não posso servir a dois senhores, eu tenho que escolher um para servir. E se eu escolho um para servir, e esta escolha é o Senhor Jesus Cristo, eu estou buscando em primeiro lugar, e todas as outras e demais coisas serão acrescentadas. Então não devo andar ansioso sobre coisa alguma. Eu não tenho que me preocupar com o comer, com o vestir, com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Quem é o primeiro em sua vida? Esta é uma escolha, é uma decisão que nós precisamos fazer e tomar. E o desejo do Senhor é que busquemos, em primeiro lugar, o reino dele, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Uma vida que se desequilibra para a fé, uma vida que tende a buscar o Senhor em primeiro lugar. Não é uma vida equilibrada em que todas as coisas estão no mesmo patamar, não. A vida com Deus está em primeiro lugar. Todas as demais coisas serão acrescentadas se buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Nós ouviremos uma música cantada pelo coro Mensageiros da Paz. Nesse momento de ceia do Senhor, quando estaremos nos preparando para cear. E é uma escolha que nós fizemos quando aceitamos a Cristo, de entregar a nossa vida ao Senhor, de ser membro de uma igreja, de participar das atividades da igreja, que inclui a ceia. É uma escolha, é você dizer ao Senhor que você prioriza, e por isso você está aqui. Talvez você esteja aqui muito alegre. Talvez você esteja aqui com uma satisfação imensa por estar aqui. Isso é muito bom. Talvez você esteja aqui porque de fato Jesus é o primeiro em sua vida. E esta canção, esta música, este hino que o Mensageiros da Paz cantará, ela tem como compositora Doris Varquetin. Ela é irmã da nossa irmã Ruth, que está aqui no Mensageiros. Cadê ela? Está lá. Fica em pé, irmã Ruth. Esta música que o coro Mensageiros vai cantar
composição da irmã Ruth, que aqui está, Doris Varquetin. Esta família que eu inclusive visitei agora à tarde. O Eric está fazendo 27 anos, completando 27 anos, e eu estive com a minha família visitando a família do irmão Helmut e a irmã Ruth, nesta tarde de domingo. Uma bênção esta visita. Que Deus abençoe o coro Mensageiros da Paz, e vamos passar logo em seguida à celebração da ceia do Senhor.